Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNowOne, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como você já conhece bem aqui no Varejista, a gente fala sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios. E hoje eu trouxe um grande consultor que trabalhou em grandes empresas para um programa que eu vou chamar de Bate-Papo sobre o Varejo. Bate-papo sobre negócios. A gente vai falar sobre tudo. Vai falar sobre franquia, sobre marketing, transformação do varejo, omnichannel, loja física, loja digital. Vai ser um papo muito robusto sobre o varejo. Para isso, eu trouxe Marcelo Antoniazzi, que já trabalhou na Accenture, que já trabalhou na Ernst Young, já trabalhou, enfim, em inúmeras empresas que eu vou deixar daqui a pouco você falar. Um consultor extremamente experiente, hoje CEO da Gouveia Consulting, e que trabalha com as principais marcas do Brasil, do mundo, e que com certeza vai contribuir muito com a gente aqui. Então, primeiro de tudo, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouquinho com você. Então, presta bem atenção que hoje vamos ter literalmente uma aula de ambiente de negócio. Escuta o que eu estou dizendo. Vamos começar o programa. Eu já começo com aquela pergunta objetiva com relação ao varejo, de uma das principais anotações que eu tenho aqui. O varejo hoje passa por uma grande transformação. Eu acho que eu posso até dizer que a sociedade como um todo passa por uma grande transformação, excetuando aí a questão sanitária, que não vem ao caso da gente dizer agora, mas a pandemia trouxe transformações colossais no mercado como um todo. E, obviamente, o varejo, por meio de lockdown e descobertas digitais, também se transformou muito. Algumas questões positivas, outras negativas e, óbvio, mais uma vez, estou aqui me referindo positivas e negativas a negócio, excetuando questões sanitárias, questões de saúde, obviamente. Voltando, com essa transformação toda que ocorreu na pandemia, o varejo teve que se reinventar durante e pós-pandemia. Mas antes, no pré-pandemia, já estava passando por um período de transformação. Muito bem, chegamos aos dias de hoje. O que é essa tal transformação do varejo? Shoppings vão fechar? Shoppings não vão fechar? O que vai acontecer com as lojas? O que vai acontecer com as marcas? Varejistas fechando, grandes operações, a gente pegou controlador ali de Italy, Starbucks fechando, a gente teve uma questão das Americanas aí, que é uma questão contábil, mas que é gerada por uma série de problemas, Lojas Marisa, Pernambucanas, Riachuelo, muita gente colocando determinados problemas na mesa, Magalu passou por alguns momentos de problema, ou seja, um cenário difícil, Marcelo. Pergunta 1, e a gente vai falar sobre todo esse cenário, por isso que eu fiz essa introdução mais longa. Mas pergunta 1, o que é essa transformação do varejo? Então, Rodrigo, acho que a transformação do varejo ele é um ponto fundamental, acho que da transformação da sociedade mesmo. E aí a gente tem que dividir um pouco, dependendo do tipo de varejo, né? Você está falando do varejo alimentar, você está vivendo, e você viveu por causa da pandemia também, uma mudança de postura do consumidor de buscar tanto um modelo de desconto, então indo para os atacarejos, né, para a parte, saindo um pouco daquela loja de conveniência, indo para o atacarejo, para aquela compra mensal, aquela compra de maior volume, e também indo para a parte digital. Então, na prática, a gente usa muito esse termo tal do omnichannel, mas o próprio consumidor ele fez esse movimento, né? Então, em alguns momentos ele compra online e busca na loja. Tem vezes que ele vai à loja para fazer aquela compra, vamos dizer assim, de ocasião. Mas houve uma mudança muito grande da forma como é feito isso. E as próprias redes de varejo viveram isso. Elas viram que o modelo de atacarejo é um modelo que está vivendo, então Extra, por exemplo, foi transformado. Então, algumas grandes redes de varejo, elas cresceram muito no atacarejo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquela pequena loja de conveniência dos bairros, né, que é para o seu consumo do dia a dia. E o online também crescendo muito. Uma coisa que vale a pena comentar também sobre essa parte do alimentar, que hoje o cashback é um negócio interessante. Então, por exemplo, quando você vai para o online, em muitos casos, você tem um modelo de cashback que te atrai e te fideliza, né? Não só os descontos, mas também o cashback. Isso é uma outra ferramenta que o varejo tem olhado. Então, no varejo alimentar é um pouco isso. Quando você vai para o varejo associado a, por exemplo, moda, você tem a entrada dos grandes players aí chineses, né? Então, acho que aí é um outro tema para a gente conversar, que é
o que está acontecendo nesse ambiente. E tem um ponto importante que a gente já está vivendo muito forte, que é a parte da tributação. Os itens abaixo de $50 não tributados no comércio eletrônico, que faz um impacto brutal no varejista físico. Então essa é uma mudança também neste ambiente não só de moda, mas também de eletrônicos, né? Então, eu quero só dar uma organizada, porque é óbvio que você fez a resposta genérica, até porque minha pergunta foi mesmo genérica. Sim. Mas eu quero organizar, e eu fiz algumas anotações e quando você falava. Vamos começar pelo varejo alimentar? Pode ser? Pode ser. E eu quero citar o varejo alimentar por duas questões que você citou e eu acabei anotando aqui. Você falou da grande inserção do digital, você falou dos atacarejos e você falou dos mercados de bairro, né, das lojas de conveniência de bairro. E a gente tem uma marca hoje, que é a OXXO, que está pegando as lojas físicas e tudo que todos os especialistas dizem que as lojas físicas vão morrer, OXXO vai lá e faz um movimento completamente inverso e coloca uma loja a cada esquina. Né? Eu não vou saber falar a data, se você souber me ajuda, se alguém de casa souber depois manda mensagem, mas eu acho que não faz 2 anos que o OXXO começou. Acho que não faz 2 anos, mas é coisa mais ou menos por essa linha. Se eu não estou enganado, com certeza, há aproximadamente 2 anos, ninguém conhecia a OXXO. Era uma marca completamente desconhecida, que começamos a falar Oxo, etc. Quem não conhecia, obviamente, mas o que eu quero dizer é, em 2 anos, eles já estão praticamente conhecidos de todo mundo, tamanha a força que eles fizeram dessa estratégia com lojas físicas. Pergunta, dentro do varejo alimentar, a estratégia deles de exponencial expansão de loja física foi uma estratégia de marketing para que a marca deles estivesse conhecida e daqui a pouco eles vão tirar o pé porque essa operação não vai parar de pé? Ou realmente eles apostam nessa operação de loja física num menor tamanho, quase que uma conveniência, como você sabe, que eles entendem que esse é um modelo de negócio interessante? Fala desse case e o que você considera baseado na sua resposta sobre o varejo alimentar. Eu acho que eles fizeram uma aposta, fato. É uma aposta sim de marketing. Pela minha experiência, eles vão ter um desafio importante operacional. Por quê? Porque eles montaram um modelo onde já tem muito poucos funcionários em cada loja, praticamente 1 ou 2 em cada loja. Então, por exemplo, se você tem um problema da pessoa não ir naquele dia, a loja eventualmente não funciona. Então, operacionalmente, eles podem ter um ponto. O que eles estão conseguindo montar é um modelo tipo a 7-Eleven nos Estados Unidos, onde você buscar o varejo de conveniência. Com quem que eles competem no final das contas? Com o de conveniência, por exemplo, dos postos, a MPM e tal. Qual o outro ponto? Eles têm um posicionamento de preço interessante, ou seja, eles têm, mesmo sendo conveniência, eles não têm um preço altíssimo. Então eles têm alguns itens que eles colocam muito baixo que atraem o consumidor. Então, assim, é uma estratégia arriscada, porque você tem um investimento de caixa muito alto, mas o que eles fizeram, e isso é importante, a gente às vezes vê muito, mas em certas regiões. Então, o que ele foi? Ele foi ocupando por região. Pode olhar lá, por exemplo, em Perdizes, onde eu moro, tem quase a cada esquina você tem um OXXO. E é um modelo que ele faz, ele vai expandindo por região. Então ele vai buscando regiões e regiões tipicamente muito adensadas. Essa é a característica dele. Então é um modelo de conveniência, preço não tão alto quanto os preços, por exemplo, das lojas que você tem, por exemplo, impostos, mas a competição está muito mais com postos do que com supermercados. Mas ele vai numa contramão de um atacarejo, né? Completamente. É o outro movimento. O atacarejo é aquela compra mensal e esse é uma compra de conveniência. Esqueci um chocolate, um pão, um queijo, aí ele vai lá. Então ele vai competir com quem? Com a padaria, com a loja de conveniência do posto. É com esses caras que ele vai competir. E talvez com alguma coisa de supermercado menor. E tem espaço hoje, do ponto de vista do consumidor? Tem espaço para atacarejo e loja de conveniência com esse número de lojas que o OXXO colocou? Tem espaço? Eu diria que tem espaço.
o que a gente vai ter que ver no futuro é o ticket médio. O ticket médio do atacarejo é altíssimo, ou seja, você tem um volume de dinheiro transacionado ali muito grande e focado em desconto e volume, enquanto ele é um volume muito baixo, obviamente com um ticket por item maior. Margem maior? A margem é maior, mas o quanto ela consegue equiparar com esse volume, que o volume é baixo, este é o issue desse mercado de conveniência, ou vamos chamar assim de loja de bairro. Loja de bairro, ela não tem um volume, então qual é o problema, como eu já tinha falado? É o modelo operacional, você tem que ter uma operação muito enxuta para manter um volume baixo. Então, mais ou menos assim, o ticket médio de um atacarejo, se a gente for lá, a gente vai gastar, por favor, números ilustrativos, por gentileza, a gente vai gastar, sei lá, R$1.000, porque a gente fez uma compra grande de atacarejo. E aí o ticket é alto, mas por produto a margem é menor se você comparar o mesmo produto, por exemplo, dentro do OXXO. Mas aí o meu ticket médio do OXXO vai ser 20, 30, 40, sei lá, R$50. É esse modelo que você diz que é diferente nessa linha do varejo alimentar. Então, por mais que você tenha 100, 200 ou 1.000 itens sendo vendidos a R$50, você tem muita dificuldade de pagar o aluguel e pagar seu custo operacional. Por isso que o custo operacional dele é baixo. E aí ele vai ter o desafio da operação. Acho que é um tema a ser visto. Ele está funcionando bem em lugares muito adensados, onde tem muita gente, ele vai bem. Lá vou eu provocar o Marcelo Antoniazzi. Crava aqui pra gente, na sua concepção, para de pé esse modelo e eles vão continuar expandindo e com tantas lojas assim, ou num tempo médio, 2, 3, 5 anos, a gente vai começar a ver uma diminuição do número de lojas, porque essa foi a estratégia. Qual que é o seu ponto de vista? Meu ponto de vista é... Só que não é para fazer mandinar, é ponto de vista analítico, por favor. Eu acho que de forma analítica, como ele está fazendo uma expansão extremamente agressiva, como tudo na vida, tem uma curva normal. Ele vai descobrir que tem alguns pontos que ele vai muito bem, que ele vende muito bem, e tem alguns pontos que ele vai ter que fechar. Então vai ter, sim, uma expansão muito grande, mas ele vai provavelmente trocar pontos, ou seja, ele vai fechar pontos que não tem. Então, tipicamente, quando você tem uma expansão muito grande, você erra muito também. Então, tipicamente, você vai ter um grupo de lojas que vai ser fechado. Perfeito. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Pode ser que ele dê muito certo, mas o normal é você ter um fechamento. Na década de 70, 80, o pão fez um pouco isso, né? Cresceu muito, né, na época, e teve que fechar um grupo de lojas importantes, né? Então, é possível que aconteça a mesma coisa. Já eu quero falar com você do varejo de moda, mas eu vou deixar esse assunto para daqui a pouco, que me interessa muito, vai dar muita polêmica, porque tem a história da tributação que você mencionou, tem a história de Shopee, Shein e outras empresas chinesas que estão dominando o e-commerce, e aí eu quero conversar com você, mas eu quero um assunto antes, até para a gente fazer um gancho, para depois a gente falar de moda. Loja física, loja virtual. Eu tenho conversado com alguns lojistas, também atuo com muitas pessoas do varejo, você sabe disso. E quem tem hoje loja em shopping, por exemplo, passa aperto. Quando eu falo passa aperto, eu não estou nem dizendo questão de faturamento ou resultado apenas. Passa aperto no desafio de conseguir se reinventar, porque hoje o shopping não está mais tão lotado como estava antes, segundo algumas pessoas que eu converso. Isso aqui não é uma pesquisa que eu estou apresentando, é uma conversa com pessoas do varejo. Então, claro que depois a gente pode pegar uma pesquisa e falar sobre dados, mas o que eu quero te dizer é um desafio grande hoje você levar uma pessoa para um ambiente físico. Como é que você enxerga essa questão do ambiente físico versus digital e alguns no varejo falam do phygital, né, que é essa integração, esse omnichannel, vamos tocar nesse assunto. Então, isso foi um tema que surgiu até, a Gouveia vai todo ano para a NRF, e é um tema que surgiu muito forte nisso. Ou seja, o phygital é uma realidade, e o que a gente percebe é o seguinte, o varejo, pensando em grandes redes, depois a gente pode falar talvez daquele varejo que não é de grandes redes, mas individuais, ou de grandes redes, aqueles pontos de shopping viram pontos de experimentação. Ou, eventualmente, ele pode ser, inclusive, um ponto logístico de estoque. Então, você pode comprar digital e ir lá retirar no ponto. Que aí entra o assunto do omnichannel, e você tem uma parte que é um ponto que muitas empresas estão falando com a gente,
que é como é que eu faço essa dinâmica logística e de estoques e de balanceamento de estoques quando você está olhando a loja digital como ponto de estoque e ponto de experimentação. Então, exemplo, você pode estar experimentando um computador, um celular, e eventualmente você não vai comprar naquele momento, você vai comprar em casa, tranquilo, na sua casa, no digital, e eventualmente você quer pegar ele amanhã na loja. Então você pode fazer isso. Então essa dinâmica de uma coisa e outra é interessante. O que tem sido feito muito fortemente é as lojas se transformarem num ponto de experimentação. Então você tem uma sensação de você precisa estar ambientado, você precisa estar querendo estar na loja. Não é aquela loja clássica onde você tem lá os produtos, você vai lá, seleciona o produto e compra aquele produto. Às vezes você nem vai comprar naquele momento, mas ela vai ser um momento onde você tem a experimentação. E aí talvez esse seja o caminho dos shoppings. E é uma coisa que eu fico às vezes me perguntando, e já conversei com alguns empresários aqui a respeito, esse ponto de experimentação ou de experiência, né? Eu tô com o meu celular em casa, como você bem mencionou, e eu olho uma loja, seja ela do computador, desse blazer, de uma calça, do tênis, tanto faz. E eu vi o produto, digitalmente falando, por exemplo, no meu device, aqui no meu aparelho. Só que se eu for até a loja, ainda para mim, e faço questão sempre de conversar com as próximas gerações, ainda as pessoas gostam de essa experimentação, essa experiência de encostar, de tocar, de colocar. O ser humano ainda tem essa questão tátil. Talvez para mais 5, 10, 15, 20 anos isso se perca também, não sei. Mas ainda se preserva uma questão tátil. Essas lojas, quando você me diz que eles vão virar grandes, talvez centros de distribuição, grandes CDs, e você vai lá mais buscar o seu produto e ter a experimentação, o modelo loja que você chega, o vendedor te atende, ele te mostra a roupa, por exemplo, o tênis, a calça, como eu estava dizendo, e aí você tem uma conversa com ele, lá você decide, isso você acha que está com os dias contados? Então, eu acho que depende do produto. Qual é a característica natural? Alguma coisa que é um produto que tenha uma estandarização, eu sou engenheiro de formação, então aquele computador onde você sabe as características dele e você quer comprar, tipicamente você pode comprar online, então você vai comprar de um desses provedores habilitados e ok. Quando você vai falar de um terno, de uma roupa, de uma calça, se você não comprou antes, dificilmente você vai comprar um sapato sem vestir o sapato. Porque pode apertar seu pé, pode não ser a forma que você gostaria, a roupa é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de produto, você vai ter um tipo de experimentação. Mesmo o eletroeletrônico, pegando exemplos americanos, uma Best Buy da vida que é muito... você tem algumas áreas de experimentação ou de dúvidas, porque você tem produtos muito similares. Então, o que eu vejo são experimentações diferentes para produtos diferentes. Então, provavelmente nos eletrônicos você vai olhando muito mais features e comparação entre produtos. Quando você vai para, vamos dizer assim, a parte de vestuário, vai ter que experimentar efetivamente, sentir o tecido e tal. Então, eu acho que o physical ele vai ter que se adaptar a isso também. Quer dizer, cada produto ou cada categoria de produto vai ter um tipo de loja diferente. Mas nesse sentido, por que as lojas já não... Aliás, antes disso, quando eu falo das lojas, os varejistas estão preparados para fazer essa modalidade phygital e essa omnicanalidade? Os varejistas estão preparados para isso? Ou isso é um papo de analista, igual a gente aqui num programa de TV está conversando, mas ali na ponta, né, realmente ali no dia a dia, no contato com o consumidor, por exemplo, dentro do shopping, essa realidade ainda é muito distante? Então, o que eu vejo quando você vai para varejos regionais, isso é uma maior dificuldade. Existe uma maior dificuldade porque ele ainda, às vezes, nem está no e-commerce, por exemplo. Quando você vai para grandes redes, eles estão num movimento importante de trabalhar isso. E no detalhe é que são os problemas, né? Aonde é que está o ponto? Como é que você faz o balanceamento, por exemplo, de estoque? Você pode ter estoque em todas as lojas, mas qual é o impacto desse estoque? Então, tem um lado de supply chain, né, de logística e compras que gera uma inteligência necessária no varejo
que eles estão se desenvolvendo. Eu diria que não está pronto isso, não. Porque o que eu fico pensando como é que você resolve isso, né? Porque o que eu quero te dizer, sendo bem prático aqui para a gente manter um pouquinho mais esse assunto que me interessa bastante, Sim. assim, eu fico sempre pensando numa questão mais pragmática, assim. Porque nossa conversa aqui, ótimo, você é consultor, eu também tenho essa parte no varejo. Aí quando eu vou conversar com os empresários, eu viro uma hora na reunião, já me conhece um pouquinho, já te conhece um pouquinho, já viro e falo, tá bom, tá. E aí, você quer fazer o quê? Como é que vai ser? Porque a gente ficar aqui profetizando, desculpa dizer, é legal, aqui num programa para a pessoa que está assistindo em casa anotar, ter uma ideia, pô, legal. Até porque o nosso programa aqui de televisão é para isso. Mas quando você está na mesa ali, você como consultor, quando eu falo de preparado, o cara tá afim de fazer? O cara sabe fazer? Porque assim, aí senão fica muito profético, sabe? Fica muito profético. E aí você tem que preparar o pessoal, tem que fazer treinamento no pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar, que eu sei que você trabalha muito com isso, com inteligência artificial e automação de tudo isso. E eu vejo que esses papos, não apenas no varejo, Marcelo, mas em outros setores, as pessoas ficam profetizando muito, mas na hora de fazer, o cara não sabe fazer. Desculpa se eu estou sendo muito polêmico, se eu estou sendo muito direto, mas já conheço o Marcelo, já sei como funciona aqui, então estou indo nessa linha, vai lá. Então, eu acho que sim, o varejo ainda vai passar por uma transformação e uma educação. Você mexe muito com isso, né, na parte educacional. Eu acho que o varejo não, principalmente o regional, não está pronto para essa mudança. A mudança foi muito rápida. Então, eles faziam aquele modelo há 40, 50 anos. Hoje, foi muito rápida. Então, a pandemia, né, como você comentou corretamente, ela acelerou. Quem tem filho viveu isso, né? Todo mundo fazia lá aula com giz, né, e lousa, e de uma hora para outra todo mundo teve que ir para o online e teve várias situações horrorosas nessa parte online. Está acontecendo no varejo a mesma coisa. Assim, muitas vezes você vê o pessoal fazendo bastante operações inadequadas e de baixa rentabilidade. Então, tem muito comerciante, varejista, que quando vai para o online perde dinheiro, e perde muito dinheiro. Então, perde dinheiro porque não sabe fazer. Não sabe fazer. Então, tem um lado de educação e de ter algum tipo de suporte que é necessário. Assim, hoje em dia, e sem ser um pouco genérico, mas sendo mais específico, já te conversei também com alguns varejistas, onde ele olha para você e fala, mas poxa, meu e-commerce representa 1% da minha venda. Eu falo para ele, mas poderia ser 15%. Você poderia estar atendendo no e-commerce e incentivando ele a comprar na loja, e quando ele vai lá na loja, retirar na loja, ele compra mais uma coisa. Então, essa dinâmica não é clara para eles. E por não ser clara para eles, eles ficam no 1%, no 0,5%. Então, se falar que você vai para o e-commerce e você tem 1% do seu faturamento, não faz sentido. E ao mesmo tempo, e aí é um outro trabalho que a gente tem feito muito fortemente, quando você vai para as lojas físicas, você tem um problema de custo. Então, assim, muitos varejistas têm nos chamado, não só varejistas como a indústria também, nos chamado para olhar e falar assim, cara, olha meus custos aqui, como é que eu posso reduzir esses custos? Porque hoje a pressão da loja física é muito associada a custo. Então, quando você está falando, por exemplo, dos estoques, como eu comentei, pode ter uma otimização brutal de estoque, se você fizer nesse modelo. Porque a mesma coisa que você está fazendo uma demonstração, ou você está ali na ponta, pode ser o seu próprio estoque. Então, você não precisa do CD, ou você não precisa do CD tão grande. Então, este modelo operacional misturado com digital vai ser a próxima jornada. Essa é a minha visão. E nesse sentido, os shoppings, por exemplo, estão com os dias contados, não? Acho que não. De novo, acho que o shopping, ele vai a gente que mora em São Paulo, né? Em São Paulo a gama de shoppings é muito interessante, mas assim, você vê claramente que Rio de Janeiro tem praia e São Paulo tem shopping, é isso? Eu acho que assim, quando chove, o pessoal vai pro shopping. Aqui é para provocar de vez aqui, né? Aqui é para deixar agora. Acho que o carioca vai pro shopping depois da praia, é um pouco diferente, ou quando chove. O paulista é um programa ir pro shopping. Tá. Então, por ser um programa, o shopping, ele vai ter que ter um mix diferente. Muito mais serviço,
a parte, por exemplo, você pode ver muitos bons restaurantes indo para shopping, restaurantes até renomados indo para shopping. Então, acho que o mix de loja e serviço muda, mas definitivamente não morre, ao contrário. Eu acho que é um destino, é um destino para as pessoas, é um lazer, mas ele tem que ser um lazer, não é só para comprar, ele é um lazer. Eu acho que você conseguiu resumir bem. O mix do shopping vai ter que ser diferente. O shopping dos anos 90, com uma quantidade de lojas, e ali as pessoas fazerem o seu dinheiro só, vamos colocar assim, com uma quantidade de lojas, esse lugar já não é mais. O shopping já é um lugar de entretenimento, de alimentação bastante, como você citou a questão do restaurante, e um lugar onde as pessoas vão buscar cinema, entretenimento, né? E um lugar onde as pessoas vão buscar o produto que compraram, por exemplo, na internet. E aí lá tem esse estoque / CD, que é um lugar de repositório de coisas, vamos chamar assim, de objetos, que a pessoa vai lá buscar e ter uma experiência. Mas aí a compra em si talvez fique no ambiente digital. É mais ou menos isso que eu entendi da sua fala. É exatamente isso. Vou dar um exemplo real, né? Minha filha a gente comprou um computador, não sei porque eu sou um pouco nerd, compramos lá o computador. Vimos lá todas as coisas, mas a gente foi buscar numa loja física. Só que aí quando você chega lá com a sua filha, né, adolescente, pai, mas eu quero uma capa legal, eu quero uma mochila legal. Aí o ticket, que era aquele lá, que era o budget corretinho, que o engenheiro botou na planilha, ele foi extrapolado em 20%, 30% com os acessórios. Então, se você pensar bem, aquela loja, ela se beneficiou de ser um estoque avançado, porque ela vendeu, inclusive, provavelmente não, certeza, itens com uma margem muito maior. Então, o computador era uma commodity, que ele podia comprar na internet e tal, então estava com uma margem muito baixa, mas o acessório, a capinha, o mouse, o que ele for... Ele acabou ganhando mais margem. Quase aquele restaurante que, antes de te levar o prato, vai te colocar uma bebida, 2 bebidas, ganha na margem da bebida para te vender a comida. É mais ou menos isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, tá bom, que depois do intervalo vem toda a história de produtos chineses, que essa é uma polêmica, você viu até o Aldo Marcelo, né? Que essa é uma polêmica grande no varejo. Intervalo rapidinho de 1 minuto, o varejista já volta para a gente continuar conversando esse papo especial sobre o varejo em todas as suas frentes. A gente volta rapidinho, 1 minuto. Estamos de volta com o varejista, a presença ilustre aqui de Marcelo Antoniazzi, um dos principais consultores que a gente tem de varejo hoje, trabalhou em grandes empresas, Accenture, Ernst Young, trabalha hoje ainda como acionista, como CEO de uma empresa da área de inteligência artificial. A gente vai chegar nesse assunto agora, mas antes desse assunto, agora que eu digo nesse bloco, né? Mas antes desse assunto eu quero pegar o gancho do que a gente falou no final do primeiro bloco e trazer um assunto muito polêmico no varejo, que são as nossas queridas lojas chinesas, Shopee, Shein, tem mais aí, né? Qual é o impacto que essas lojas, né, que essas marcas, melhor dizendo, têm no varejo atualmente? Eu vou começar só com essa pergunta, que talvez a gente vai ficar só nesse assunto, nesse bloco, porque esse tema é pesado. Eu acho que assim, aí tem um pouco lado governamental, que é o quanto o Brasil quer beneficiar a entrada desses produtos chineses versus o varejista brasileiro. Então, assim, existe uma dinâmica e uma queda de braço importante nesse sentido. Qual o problema? Assim, você vai ver nos Estados Unidos, a Shopee é um dos maiores sites, né, de compra, e a Temu, que está entrando agora, que é uma mistura de peixe urbano, né, com uma Shopee, onde você faz uma compra coletiva, né, de um determinado produto. Então é bem diferente, está entrando no Brasil também. Então essas empresas, elas têm uma característica extremamente agressiva de precificação e há, em alguns casos, a dúvida sobre a qualidade daquele produto e tudo mais. Tipicamente produtos mais baratos, né, em geral. Mas é uma polêmica. Também existe a alegação que o produto não tem de baixa qualidade. É um jeito também de você fazer a defesa daquele produto nacional. Então, até a própria Shopee anunciou, isso foi anunciado nos jornais,
que ela estaria fazendo investimento e uma nacionalização dos produtos, porque é um jeito de você reduzir essa pressão. Mas que essa pressão vai existir sim e tem a ver com balança comercial. Você começa a migrar dinheiro, né, ou sair dinheiro do Brasil sem tributação, ou com uma tributação muito baixa. Então, é uma coisa que você vai ter que tentar tratar ao longo do tempo. E há, sim, uma sonegação fiscal associada ao produto que chega. O produto que chega não necessariamente, quando você vê a nota fiscal, não sei se já aconteceu isso com você, você recebe o produto, e o produto, quando você vai ver a descrição, não necessariamente é o que está na caixa. Então, e aí tem muito a ver com o produto, é polêmico, não estou acusando ninguém, mas é uma situação, às vezes sites menores, não estou falando da Shopee, mas é um assunto extremamente polêmico. Qual o impacto no varejo? O impacto no varejo é brutal, porque você não consegue competir se você não tem tributação. Um exemplo real agora que estão mudando as apostas, né, de apostas, né, os sites de apostas, que também tem uma característica de não tributação. Então, é uma polêmica que ocorreu entre os taxistas e o Uber, e agora, nesse mercado, ele está sendo muito impactado. Você tem um impacto brutal de tributação e de agilidade, ou seja, você consegue comprar em grandes volumes e você não tem uma necessidade de uma logística tão pesada e o custo da loja física. Então, a loja física provavelmente vai ser muito difícil ela competir com essa loja virtual sem tributação, vamos chamar assim. O varejo, já perguntei essa questão voltada para essas empresas chinesas para muitos empresários. E alguns deles me dizem assim, eu acho que o varejista, como um todo, os varejistas, né, demoraram para acordar para uma realidade que já estava se desenhando de empresas chinesas que viriam fazer isso. Existe a polêmica, como você citou bem, em relação à tributação, né? É inegável que existe essa polêmica, mas alguns empresários já me disseram aqui no programa, inclusive, os varejistas demoraram para acordar para essa realidade. A gente já sabia que isso ia acontecer, ninguém, entre aspas, acreditava ou achava que ia demorar mais, veio e a pessoa foi impactada. Então, assim, o varejo já tinha que ter tido mais competência para conseguir ser competitivo frente a essas marcas. E aí a minha pergunta é, o nosso varejo consegue ser competitivo num cenário de problemas de tributação, problema não digo, mas de polêmicas de tributação, cenário de competição de você produzir esses produtos, de você exportar esses produtos, essas matérias-primas. Pergunta bem objetiva, Marcelo, o Brasil tem condição de competir com a China nesse sentido? Eu diria o seguinte, tem um lado do governo, que ele vai ter que regular isso de uma forma adequada, ou seja, aqui a gente não está defendendo maior tributação, ao contrário, você fazer algo equivalente. Então, por exemplo, se você está não tributando $50, por que você está tributando o nacional a $50? Então, talvez o caminho seria o inverso, de você reduzir tributação. Agora, se você tem uma competição não equilibrada, é muito difícil competir. O que eu vejo é o seguinte, então, aí tem alguns marketplaces que estão sendo extremamente competitivos, Mercado Livre, o próprio Amazon, que tem já um modelo mais nacional e que faz com que você consiga ter boas distribuições. O que eu não vejo é você ter empresas individuais conseguindo competir de igual para igual, porque o volume é diferente. Então, assim, acho que a dinâmica vai ser, eu vou para marketplace, e acho que essa é a dinâmica do varejo, quer dizer, vou me associar ao marketplace, ou vou ter a minha própria loja, meu próprio e-commerce, né, e tentar vender meu produto na ponta. Provavelmente não tem uma solução única, talvez você tenha que ter soluções, por exemplo, quando você vai para lugares mais distantes, você pode eventualmente fazer via um marketplace, quando você vai para locais mais próximos, você eventualmente pode ser o próprio e-commerce se você conseguir fazer essa logística. Então, acho que o varejo, ele sim vai ter que se transformar nesse processo. Se ele vai ser competitivo, acho que para esse item de baixo custo vai ser muito difícil. E você acha que com o Shopee, com o Shein, o setor da moda no varejo foi o mais impactado?
é o que parece ser itens de baixo custo, vamos chamar assim, não necessariamente só moda, mas moda para itens de baixo custo, sim, é o que foi mais impactado. Mas, por exemplo, você tem outros casos onde você tem Alibaba, por exemplo, para eletrônicos, né? Então você tem alguns outros que não só Shopee, né? Mas vamos ficar na moda, que é um dos temas que eu tinha separado. Bom. Como é que você enxerga hoje esse mercado do varejo de moda, de ele precisar se reinventar? Então, eu vejo, por exemplo, só citando alguns clientes que eu tenho, inclusive, quando eu pego e converso com uma marca que tem um ticket mais alto, sei lá, vamos colocar uma moda feminina, tá? Sim. Que tem vestidos e camisas e terninhos, e enfim, eu não vou saber falar todas as peças aqui, porque eu não sou da área, mas estou brincando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, peças femininas mais caras mesmo. Ticket de 2.000, 3.000, 1.500, peças mais caras. Esses estão conseguindo se equilibrar ali num nicho que não vai achar esse tipo de produto, por exemplo, nessas lojas. Pode até achar, mas prefere realmente ir lá na loja, conversar com a vendedora, experimentar, etc. Esse nicho parece que está se segurando, mas um nicho de uma moda mais do fast fashion, né, está sendo muito prejudicado. Como é que sai dessa encruzilhada aí? Eu acho que o ponto aí é, como você falou, diferenciação. Então, ele consegue misturar a diferenciação com a experimentação. Então, você ter lá essa coisa de você experimentar. Então, quando você vai para o nicho não vou chamar de alta costura, mas de um valor mais alto, você consegue fazer isso naturalmente, porque dificilmente o cara vai comprar uma coisa de R$1.500, um vestido, né, de R$1.500, sem vestir ele, porque pode chegar pequeno, grande. A gente vê na internet um monte de casos onde chegou o vestido e era metade do tamanho. Então, assim, mas essa moda que você chama de fast fashion, né, que é mais uma moda casual, ela tem um ponto da padronização. Acho que tem, por exemplo, você pega uma Hering da vida, né, eu também, novamente, com a minha adolescente lá na Hering, eles já estão começando a fazer um modelo de desconto por pacote, você ter modelos assim que sejam interessantes. E um dado interessante, novamente que eu comentei, acho que no primeiro bloco, do cashback. Então, talvez um caminho para esse pessoal é a fidelização e cashback. Então, você vai ver uma Reserva fazendo isso, uma Hering fazendo isso. Você tem várias lojas fazendo modelo de cashback para fidelizar. Talvez esse seja um caminho, porque se você deixar o seu consumidor solto, ele vai voltar para o desconto, para o modelo de desconto. Então, esse é um ponto interessante. Um outro ponto que tem acontecido em alguns casos, já aconteceu lá com a turma lá de casa, que eu tenho um exército de adolescentes, muitas coisas, às vezes, eles compram internacionalmente e elas travam na alfândega. Então, tem também uma situação aí de incerteza, isso para o consumidor é importante entender, que às vezes, aconteceu comigo, onde você tem barrado na alfândega, porque é uma compra internacional e a pessoa, né, a criança, o adolescente ou o adulto, às vezes não percebe que é uma compra internacional e que vai ter restrições de entrada no país. Então, acho que assim, tem um ponto de alerta que é esse. Você pode estar fazendo uma compra, você vai fazer um good deal, mas ele tem alguns riscos associados e, eventualmente, burocracia. Tem que entrar lá, fazer a declaração. Então, essa compra mais do nível mais baixo em fashion, ela está impactada. Acho que um caminho poderia ser tanto o físico, você fazer o físico mais o digital junto, associado a cashback, talvez seja um caminho interessante. Você acha hoje que... eu trabalho muito com treinamento de equipes, você sabe disso, e um ponto que eu quero fazer, do gancho que você falou agora para o próximo, que eu quero depois falar de inteligência artificial, é esse gancho que eu vou fazer agora, assim. Você sente que as pessoas, tanto os empresários, aí eu estou falando os donos, os C-levels, depende da constituição, às vezes uma empresa familiar, às vezes uma empresa de capital aberto, enfim, seja a diretoria como um todo, vamos pegar esse termo mais genérico, e também, ou seja, a parte estratégica, pronto. A parte estratégica e a parte tática, elas estão preparadas hoje, desenvolvidas, treinadas para esse cenário que a gente está conversando desde o começo.
As pessoas se preocupam realmente com treinamento e desenvolvimento? Ou elas acham que fazer algum cursinho ou outro ali dá para ela um conhecimento e a coisa segue? Como é que você enxerga hoje a preparação dos profissionais, tanto de alto escalão, como profissionais táticos dentro do varejo especialmente? Eu acho que, vamos dividir em blocos, né? Eu acho que assim, a maioria está na fase de curioso, né? Principalmente na parte de tecnologia, do que efetivamente consegue aplicar isso na prática. Então, quando você vai conversar com as pessoas do varejo no geral, elas têm contato, principalmente com e-commerce, mas, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, chatbot, você já vai ter muito mais dificuldade de entendimento, não de entendimento do que mas como aplicar e principalmente, que é uma coisa que eu discuto sempre com os meus clientes, qual é o business case associado a isso? Vou implantar um chatbot, vou reduzir o atendimento. E aí entra a parte de treinamento, só fazendo um gancho para a parte de treinamento, a pessoa do atendimento vai mudar de posição. Ela vai sair de uma posição do atendimento simples, trivial, que o chatbot pode fazer, para um atendimento de coisas mais complexas. Será que ela tem habilidade para isso? É o mesmo tipo de pessoa e é o mesmo tipo de skill. Então, o que a gente chama de atendimento de segundo nível, ele é completamente diferente do atendimento de primeiro nível. Então, e aí vem o seu gancho também. Será que os gestores vão entender que ele vai ter um funcionário digital e um funcionário físico? Como é que ele trata isso? Ele entende os mecanismos que esse funcionário digital está fazendo para ele e qual é o impacto disso? É isso. E eu trago esse assunto porque, de novo, eu vou para o pragmatismo. Fala-se muito. Vamos desenvolver as pessoas, precisamos disso, etc. Mas na hora de você botar isso na mesa, botar isso em prática, não acontece. As pessoas vão adiando, e aí perde para uma tecnologia, perde os funcionários, perde a mão de obra, perde muitas vezes e fala, caramba, a tributação. Claro, a tributação atrapalha, obviamente, se você tem um desequilíbrio, como você falou. Forte concorrência porque vieram. Claro, atrapalha. Vem uma forte concorrência, vai te atrapalhar. Porque o cenário macroeconômico, legal, verdade. Governo A, o governo B, política A ou política B, vai impactar o seu negócio. Mas tudo isso já acontece há milênios na sociedade. Isso não muda, isso vai continuar acontecendo. Então, a preparação para você enfrentar essas crises, né? E eu não falo nenhuma crise econômica, eu falo essas crises no sentido estricto mesmo, ou seja, essas crises que você vai passar no seu negócio, eu tenho percebido que os empresários parecem que querem navegar num mar calmo o tempo todo, lembrando que esse mar não existe, Marcelo. Então, eu vou te dar um exemplo. Você acha que eu estou sendo muito radical? Eu acho que não. Acho que você, na verdade, existe uma necessidade de mudança de consciência aqui estamos falando dos varejistas, mas no geral do empresariado. Claro. Mas o Brasil, por exemplo, poderia ser, por exemplo, para a prestação de serviço, ser uma plataforma mundial do Mercosul. Por que a gente não é? Então, assim, a mesma regra que tem para o cara da Argentina tem para o Brasil, a mesma regra que tem para o cara do Paraguai. Não, mas tem sonegação. Depende. Você hoje tem uma dificuldade de ser mais globalizado. O Brasil tem essa dificuldade de ser mais pela língua, que é específica do Brasil versus as outras. Então, assim, hoje em dia você pega países, e eu fiz um projeto agora que englobava 13 países, você vai olhar, o Brasil é o menos globalizado deles. Por quê? Uma dificuldade na língua e, eventualmente, ele não se vê como um prestador de serviço mundial. Então, assim, por que a gente tem que ser atacado e não pode atacar? Esse é o ponto, atacar no bom sentido. Não, eu entendi perfeitamente. Por que você não pode exportar produtos como a Shopee faz? E é por isso que eu te perguntei, quando a gente estava falando da Shopee, se o Brasil teria condição de competir com a China. Talvez sim. Desculpa se eu vou parecer aqui para todos, atenção, público todo da BMC, desculpa se eu vou parecer muito patriótico, seja lá o termo que for, isso não tem nada a ver com ideologias político-partidárias, mas assim, eu vejo hoje o Brasil teria, e eu estou usando no futuro do pretérito de propósito, teria um potencial muito grande para bater de frente com a China. E não bate.
E a gente tem condição, a gente tem solo, a gente tem algumas riquezas, a gente tem mão de obra, a gente tem empresário, a gente tem oportunidade e não sai. E aí eu vejo, Marcelo, aqui na BMC, tantos empresários que vêm, em outros canais, e a gente fala disso há muito tempo, Marcelo. E fica falando. Não, mas, e fica falando, e fica falando. E não sai do lugar. Mas vamos lá, só para a gente botar na mesma... É que a gente está aqui no foco do varejo. Isso, claro. Mas quando você olha, por exemplo, agroindústria, né? E Perfeito. você olha a parte de mineração, a gente vamos dizer assim, nós somos os exportadores. O que a gente pode alegar eu em vez de vender, eu vendo a soja, não vendo o óleo super especial de soja. Eu vendo o café, isso. Mas eu não vendo a cápsula de café industrializado. Que pode ter muito maior valor agregado a depender do que for. Exatamente. Então tem um processo de industrialização / entendimento do mercado exterior. Então, novamente, a história da globalização. Como a gente é pouco globalizado, a gente tem dificuldade de entender qual é o mercado consumidor, pensando no varejo, como é que é o varejo dos Estados Unidos, como é o varejo da Europa, para eu conseguir atender esse de maior valor agregado. O que acontece? Eu vendo a commodity. Alguém lá fora, é o varejista de lá de fora, ou é o cara de Consumer Product Goods, né, que é o cara que faz a commodity se transformar num produto, ele é feito lá fora. Então, brincando, você leva o café para a Itália, o cara faz lá a embalagem. E a gente pega de volta. E a gente pega de volta via um desses produtos aí, sem dizer marca. Colocando esse produto num patamar lá assim... Quantas vezes a gente não comprou, sem dizer marca, mas está escrito lá Brasil, mas é um produto que na prática ele é o café interno, é do Brasil, só que todo de fora não é do Brasil. Então, acho que tem algo a gente pensar sobre isso, né, que é o quão a gente pode ser globalizado e não é, e também políticas públicas associadas a isso. Por exemplo, no caso de mineração e no caso do agro, é muito claro isso. As regras são claras e eles são competitivos nesse sentido. Por que a gente não poderia fazer em outros âmbitos? Por exemplo, no varejo. Ou seja, por que eu não posso ser a Shopee para o mercado americano? É isso. Essa hoje é uma pergunta que eu até faço um convite para algum empresário do setor que queira vir aqui conversar comigo sobre isso. E se você conhecer alguém, já pode me indicar para falar. Por que não podemos fazer uma Shopee brasileira? Sim. E aí, dando um pouco de tempero nisso... Provocação positiva, sempre provocação positiva, a gente tem muitos produtos naturais e nacionais, tem um valor agregado imenso. Imenso. Então, por que não? Por que não? Como último tema, aqui eu quero tratar de inteligência artificial e eu já começo com a pergunta das mais polêmicas. Assim. A inteligência artificial vai reduzir a possibilidade do ser humano de determinados empregos, a gente vai reinventar isso, a classe social mais baixa vai ser mais prejudicada por questões operacionais, por exemplo, que a inteligência artificial vai substituir. A gente já sabe, claro, eu preciso usar a inteligência artificial melhor para que ela sirva para mim, ela não vai substituir o ser humano. Isso já acho que é ponto pacífico, isso nem se discute mais. O que ela vai é dar ferramentas para o ser humano viver melhor. Perfeito. Mas quando eu digo da substituição, é de determinados postos de trabalho que uma questão mais operacional aqui vai ficar parada, vai ficar estancada. É essa mesma realidade? Como é que você vê a inserção da inteligência artificial nos negócios? Mas, é claro, se você puder trazer aí para o varejo, melhor ainda. Legal. Eu fui CEO de uma empresa de inteligência artificial, investi nessa empresa de inteligência artificial, hoje eu estou no conselho só. Então eu vivia um pouco essa coisa, onde utilizar, como utilizar. A inteligência artificial, de novo, é muito genérico esse termo e como eu falei, muita gente curiosa. Tem a tal da AI generativa, que tem muito a ver com linguagem. Então essa parte, sim, é uma parte que tem impacto, trazendo para o tema do varejo. Sim, vai ter um impacto principalmente no aspecto dos contact centers ou dos atendimentos. Então, todo varejista ou todo grande varejista tem uma área de saque de atendimento. Então, isso é uma ferramenta ou um tipo de ferramenta que você pode utilizar de forma muito efetiva nesse setor. E sim, vai ter uma grande mudança do perfil de funcionário.
eventualmente você vai contratar mais programadores e menos pessoas de contact center. E o contact center sim vai ser substituído por algumas dessas ferramentas. Mas você vai ter talvez o que eu comentei, o atendente de segundo nível, que vai ser uma pessoa. Existe sim uma discussão, e, por exemplo, lá, os dubladores, né? Em Hollywood, teve também o pessoal que está fazendo filmes de inteligência artificial. Assim, existem algumas funções que sim vão ser substituídas. Mas o mais interessante é você vai estar criando algumas outras funções, e aí entra um pouco a parte de treinamento, como é que você treina as pessoas para essas novas funções. Então, se eu estivesse começando a minha carreira hoje em dia, eu iria para essa área de tecnologia fortemente. Vai ter muito emprego, e é impressionante. Você não tem desemprego em programador, pessoal de design, esse tipo de coisa, porque isso vai acontecer muito forte. A gente falou do e-commerce, então assim, trazendo aqui para o tema do varejo. Você tem o e-commerce, a inteligência artificial associada ao e-commerce, você tem o atendimento associado ao e-commerce e ao varejo tradicional. Então, assim, sim, o varejo vai ser muito impactado, tanto pela parte de inteligência artificial, como tecnologias em geral, de automação. É uma mistura de automação com inteligência artificial. Então, muitos dos varejistas hoje, por exemplo, você tem casos onde eu fui numa empresa, você falou de fashion, eu fui lá novamente com os adolescentes comprar camisa, não sei o quê, e aí eu cheguei no caixa e, obviamente, eu fui testar a tecnologia, você colocava tudo dentro de uma sacola e já saía a sua nota. Então, você já tinha... E aí eu falei, vou testar se tá... São todos os itens lá, estavam todos os itens lá. O que eu fiz? Tirei um item. Aí ele apitou lá, dizendo, você tirou um item. Então, é muito interessante. Em uma grande rede de varejo, não vou mencionar qual, mas uma grande rede de varejo de fashion funcionando, e funcionou muito bem. Eu como consumidor, me senti atendido. Na prática, eu tirei um posto de trabalho ali. Completamente. Na prática, você tirou. Essa pessoa, por exemplo, se ela não se desenvolver em outro nível, ela tá fora, né? Tá fora. O que ela vai ter que ser? Ou ela vai ser um vendedor, um atendente para trabalhar com aquela experiência, mas não fazer um check-out. Então, o check-out foi 100% feito online. Online não, né? Por automação. Por automação. E eu fiz alguns testes de consistência para ver se aquele negócio... Então, tirei, coloquei 2 vezes, Então, eu fiz umas brincadeiras para ver o quanto tinha problema. Estava esperta essa inteligência. E, assim, passou com 100%. Maravilha. Marcelo Antoniazzi, muito, muito obrigado. Acho que foi uma entrevista muito especial. A gente conseguiu falar de vários temas associados ao varejo para que a gente possa respirar um pouquinho alguns áreas e entender como a gente pode caminhar nesse setor. Te agradeço muito pela presença aqui no programa. Com certeza uma entrevista muito especial. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Valeu. Gente, esse foi o varejista Marcelo Antoniazzi. Sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E a gente volta no próximo episódio do Varejista com mais varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócio, sempre com possibilidades para que você possa pensar negócio, pensar varejo e conseguir potencializar os seus resultados, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Esse foi o Varejista. A gente volta na próxima semana. Um abraço.